Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Jean Nunes aqui para mais um mini aulas do Pesquisa e Direito com o tema improbidade administrativa. Tema quente, importante, sempre atual para a sua vida prático-profissional e também para os concursos públicos. No episódio de hoje nós vamos abordar a natureza jurídica desse instituto, o seu principal quadro normativo e de quebra ainda falar de seus antecedentes históricos. Tá imperdível, vem comigo! A análise da improbidade administrativa, do ponto de vista normativo, sem sombra de dúvidas, é a Constituição Federal. Lá em seu artigo 37, parágrafo 4º, ela estabelece que os atos de improbidade importarão perda do cargo, emprego ou função, a indisponibilidade dos bens, o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Desse dispositivo, a gente extrai diversas consequências jurídicas importantes. A primeira delas, que o instituto, o instrumento jurídico utilizado, a espécie legislativa utilizada para definir a improbidade e estabelecer as suas específicas sanções é a lei. Não é uma lei complementar, basta aí uma lei específica, uma lei de natureza nacional, uma lei federal de alcance nacional. E nós já temos esta lei, que é a lei, todo mundo sabe, 8.429 de 1992, a nossa conhecida lei de improbidade administrativa. Mas veja que interessante, lá no finalzinho do parágrafo 4º, como eu acabei de ler para vocês, está escrito sem prejuízo da ação penal cabível. Significa que para a Constituição Federal, a improbidade não possui natureza de ilícito penal. Claro que a mesma conduta praticada pelo agente, um só fato, uma só conduta, pode trazer uma repercussão administrativa, pode trazer uma consequência penal, pode constituir um crime, pode ser uma concussão, um peculato, uma corrupção, uma apropriação indébita, pode constituir, portanto, um ilícito penal. E também um ilícito de natureza civil administrativa que nós estamos aqui chamando de improbidade administrativa. Observe, portanto, que a improbidade ela não é propriamente um ilícito apenas administrativo e nem um ilícito penal. É uma infração, um ilícito de natureza civil administrativo, cuja norma de regência é exatamente esse artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, claro, ancorado nos princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e todos os demais princípios que regem a administração pública e também, claro, na Lei 8.429 de 1992. Não é a Constituição Federal a primeira Constituição a tratar do tema. A Constituição de 1946, lá no artigo 141 dela, já tratava dessa possibilidade que a lei estabelecesse sanções para aqueles agentes públicos que, de certa forma, se valessem do cargo para se locupletar, isto é, para tirar proveito, se enriquecer às custas da administração pública, já denunciando esta previsão normativa, que são antigos os laços. É antiga esta relação promíscua entre espaços públicos e privados quando se trata de administração pública no Brasil, como aliás já bem o demonstrou Raimundo Faoro. É interessante também que no antecedente histórico, na lei anterior à lei de improbidade, na verdade duas leis antes, a lei 3... No antecedente histórico da lei de improbidade, a lei anterior à que a precedeu, a 3164/57. E depois 3502. 3164/57. Curioso que no antecedente histórico, houve uma lei no Brasil de improbidade, 3164 de 1957, que previa que a lei de improbidade estabeleceria as sanções e que a ação poderia ser promovida pelo Ministério Público ou por qualquer do povo. Olha que situação interessante. Então, em 1957, havia a previsão de que qualquer do povo poderia promover uma espécie de ação civil pública ou ação popular por improbidade administrativa.
Essa previsão não foi mantida nem na lei posterior de improbidade e nem na lei atual 8.429 de 1992. Perfeito? Então, esse é o quadro normativo atual. G, onde mais eu encontro a improbidade administrativa no nosso ordenamento? Em diversos institutos. A matéria de improbidade no Estatuto da Cidade, prevendo algumas hipóteses em que o prefeito pode cometer improbidade administrativa por inobservância das normas relativas ao desenvolvimento sustentável da cidade, à previsão do Estatuto da Cidade. Você encontra também improbidade administrativa na CLT, olha que situação interessante. A CLT tem previsão expressa de que constitui causa motivo de rescisão por justa causa do contrato de trabalho o cometimento de ato de improbidade administrativa. E, é claro, você encontra também uma lei específica para tratar dos ilícitos praticados pelas pessoas jurídicas. Nós vamos falar de todas essas normas no decorrer do nosso mini-aulas do Pesquisa e Direito. O próximo tema, claro, é quais são os agentes, quem é que pode praticar a improbidade administrativa. Parece simples, mas não é. Aguardo você até lá.